beleza? Olá pessoal, tudo beleza? Sou o Divaldo, estou aqui com o Fernando, então mais algumas pessoas aqui. A gente vai começar essa live, que é um bate-papo para discutir algumas coisas a respeito de simplificação tributária e desenvolvimento econômico regional. São temas muito pertinentes nesse momento, né? Nós vivemos uma greve de caminhoneiros, essencialmente por conta do preço de combustível bastante elevado, e nós teremos aqui o professor Charles, que é um tributarista, que poderá comentar um pouquinho a respeito disso daí e dos efeitos que o monopólio também causa nisso, né? Também falaremos com o professor Alexandre Bertoncello sobre desenvolvimento econômico regional, e o Edu Domingues também falará a respeito dessa questão de monopólio, né, de livre mercado e da questão tributária. Vou passar aqui, primeiro vai começar o Edu. Primeiro Charles. Então vamos lá, Charles. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Charles McNaughton e é um prazer estar aqui no Presidente Prudente. Eu sou de São Paulo, capital paulistano, tenho 38 anos e sou advogado. Advogo há quase 20 anos, sou professor de Direito. Eu percebi nessa minha vida de advogado, de professor, como o empreendedor no Brasil sofre. É complexidade na legislação, é muita insegurança jurídica, porque ele age de um jeito e aquele comportamento dele depois não é validado pelo judiciário. A legislação é muito complexa, é muito difícil, é muito obscura. E muitas vezes o empreendedor é tratado como se fosse um inimigo. Não como aquela pessoa que está gerando emprego, que está permitindo geração de riqueza, mas uma pessoa que está lá para explorar os outros, que está lá meramente como alguém a ser combatido. Eu acho que isso acaba gerando pobreza no Brasil, porque as pessoas param de investir. Se elas não têm segurança de investir, segurança de retorno, se elas não podem confiar no poder público, elas não conseguem investir, não têm o ânimo de investir dinheiro, e o dinheiro fica parado, né? A gente tem um problema grave no Brasil de falta de investimento. Então, como advogado, eu percebi isso bastante, a dificuldade que as empresas tinham, seja em legislação trabalhista, legislação tributária, burocracia para abrir empresa, para fechar a empresa mais ainda. Isso tudo gera muita insegurança por parte do investidor. Trabalho muito também com investidor que vem de fora investir no Brasil. Eu preciso, como tributarista, explicar para eles a legislação brasileira. E eu tenho certa vergonha, porque geralmente eles pedem o meu parecer e o parecer de outro advogado da América Latina. Eu costumo comparar. O outro advogado normalmente manda um e-mail e explica o sistema tributário do país dele. Eu mando lá meu parecer de 30 páginas, com medo de ter esquecido muita coisa ali, naquele grande resumo que eu busquei fazer. Ele olha aquilo, olha o e-mail do outro advogado, a chance de escolher outro país e não o Brasil é muito grande. Fora a legislação trabalhista, eu tenho, por exemplo, clientes que são multinacionais e eles querem colocar o modelo deles de fora no Brasil. Então eles viram e falam assim, não, eu implanto esse modelo no mundo inteiro. Eu falo, no Brasil não dá certo. Como não? O mundo inteiro aceita, aqui não aceita. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam deixando de investir no Brasil, de entrar dinheiro no Brasil, de virar riqueza no Brasil. Então, quando eu conheci um Novo, que é um partido que não tem esse preconceito contra o empreendedorismo, pelo contrário, ele apoia o empreendedor, ele apoia a geração de riqueza, eu falei, gente, é isso que a gente precisa para o Brasil crescer. Porque precisa acabar primeiro com essa ideia de luta de classes, né? Que é uma ideia horrível que vem do marxismo, que coloca um contra os outros. Temos que acabar com a ideia de um contra os outros e entender que o capital e o trabalho precisam se unir para gerar riqueza, para gerar renda, para gerar emprego. Eu acho que o Novo é o partido que mais tem essa veia. E eu, com a minha experiência na área tributária, acho algo importantíssimo para gerar riqueza e burocracia, assim, uma simplificação na área tributária. Isso é muito importante. Eu vou dar um grande gargalo, um exemplo na área tributária, que é uma dificuldade muito grande, que é o excesso de tributação
sobre o consumo. E não é só excesso, como a complexidade da chamada tributação sobre o consumo. Então, na maioria dos países, você tem um imposto sobre o consumo que é o chamado IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. No Brasil, nós temos pelo menos 5 tributos sobre o consumo. Eu estou falando do PIS, do COFINS, do ICMS, do IPI, do ISS. Poderia até pensar um sexto como a CID, por exemplo, que é a Contribuição sobre Intervenção do Domínio Econômico. O que isso faz? Faz com que a pessoa tenha que se preocupar com cada tipo de apuração, cada tipo de alíquota, cada tipo de materialidade, gerador. Isso gera tempo, gera discussão. Na área rural, poderia pensar no fundo rural, né, no agronegócio, no fundo rural, que gera dúvida. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal disse que o empregador rural está obrigado a pagar o fundo rural e todo mundo esperava que houvesse uma modulação. O que eu chamo de modulação? Quando o Supremo fala, olha, houve uma mudança de entendimento, vocês vão pagar, mas daqui para frente, porque antes o Supremo entendia de forma distinta. O que o Supremo falou? Não, vocês vão pagar e vai retroagir no passado. Quer dizer, o que acontece? Eles têm que entrar, são obrigados a entrar no parcelamento, gera dívida, gera menos investimento. Então, há muita complexidade. Pensando ainda no agronegócio, outro exemplo de complexidade, vocês sabem que existe um tributo que é o PIS e a COFINS, que são tributos que vêm para custear o que a gente chama de Seguridade Social. E o PIS e a COFINS, eles são não cumulativos. O que significa isso? Significa que aquela pessoa tem a legislação que é desonerar aquele efeito em cascata, tributação em cascata. Ou seja, a produção tem várias etapas, né, na cadeia de consumo até chegar no consumidor final. Então a legislação permite que aquela pessoa tenha créditos, de modo que na hora de pagar o PIS e a COFINS eu aproveito de créditos que vai reduzir a minha tributação final. O que a legislação fez? Ela criou um conceito de crédito que é muito obscuro. Ela fala o seguinte: o produtor pode se aproveitar de crédito sobre o insumo. O que é o insumo? O insumo é aquilo que você usa para a sua produção. Então, eu vou dar um exemplo. Estou produzindo cana-de-açúcar, álcool, né? Na verdade, álcool. Será que a plantação de cana vai servir como insumo para o álcool? É razoável pensar que sim, que servirá de insumo, já que eu vou usar aqui para a minha produção. O que a Receita Federal fala? Não serve para fins de crédito. Recentemente houve uma decisão em Brasília favorável, mas o produtor fica naquela insegurança, porque ele tem uma solução ali favorável, mas porque é para um contribuinte específico. Será que o fiscal vai aceitar isso no meu caso ou não? Que gera muita insegurança. Então, como um exemplo para você simplificar isso, reduz esse emaranhado de tributos que existem num só, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Com isso você simplifica muito a área tributária e você permite o máximo de créditos possíveis. Então, em vez do creditamento ser algo obscuro, que você não sabe se pode creditar ou não, você fala, olha, se você gastou dinheiro com aquela operação, você pode utilizar como crédito. O que você resolve com isso? Você acaba com a insegurança. E na hora que você acabar com a insegurança, você simplifica. E com a simplificação, o produtor investe mais, tem menos risco, gera menos conflito entre o produtor e a Receita Federal. Hoje o Brasil tem trilhões de reais que estão em litígio, ou seja, são disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita. O que acontece quando tem trilhões de reais em disputas tributárias, né, que estão sendo discutidas na Justiça ou em tribunais administrativos? Você acaba deixando de arrecadar, porque era um valor que podia ser arrecadado e não arrecada porque é uma dúvida se deve pagar tributo ou não. Ora, um país que gasta tanto e arrecada menos do que gasta, você tem um contingente tão grande em dúvida que já era um problema muito grande, você não consegue investir, etc e tal. Então, você simplificando o sistema tributário, você resolve muitos problemas que existem hoje. Então, esse é um ponto que eu acho que é importantíssimo, que é uma bandeira que deveríamos adotar. O João Amoedo já adotou essa bandeira, ele é a favor da unificação de vários tributos, chamado IVA. Isso iria simplificar a vida de muita gente, inclusive, penso eu, no agronegócio. Então isso é importante. Eu gostaria até de destacar
uma proposta alternativa que um voluntário muito atuante lá de São Paulo, da Zona Oeste, tem, que é o Dr. Dentin, que é o imposto único. Marcos Sintra defende muito isso. A ideia do imposto único é o seguinte: todos um só, que incidiria sobre operações financeiras. Essa é uma proposta alternativa, eu queria dizer. Mas essa do IVA, de unificar todos os impostos sobre consumo no IVA, também seria muito útil para simplificar o sistema tributário. Eu acho que eliminaria a burocracia, resolveria a vida de muita gente. Agora, além disso, falei um problema pontual que é o sistema tributário. A gente precisa abrir mercado. O nosso mercado é muito fechado, né? Então a gente estava discutindo aqui um exemplo, o problema da gasolina, né? Então hoje nós temos uma grande empresa de capital misto, que é a Petrobras, que praticamente tem um monopólio nas refinarias, na produção, na importação. O que acontece com isso? A gente sabe que o presidente Dilma costumava subsidiar esse preço da gasolina, né? Então, eventuais aumentos ou reduções não afetavam tanto o preço, ele não era tão livre. Para o consumidor a curto prazo, podia até ser melhor. Não nos esquecer, no entanto, que nós todos, indiretamente, somos acionistas da Petrobras, né? Se é uma companhia de capital misto, todo o povo brasileiro é acionista da Petrobras. O que aconteceu com a Petrobras? Não sustentava isso, porque ela tinha que investir muito dinheiro e o preço não acompanhava o investimento. Então a Petrobras, a gente viu a ação da Petrobras, como ela caiu, como ela foi mal administrada. O governo trocou o governo, o impeachment, e ele fez uma política de flutuação que acompanhava o preço do mercado. Isso gera, claro, uma imprevisibilidade. Agora, na hora que você tem um monopólio, na hora que você tem pouca concorrência, você permite que um preço, que um ajuste maior seja colocado no preço sem concorrer. Quer dizer, o preço, ele faz o preço que ele quer. Então, se você tiver livre mercado, se tiver concorrência, se aumentou, uma empresa aumentou, se aumenta, você vai para outra. Então o monopolista consegue aumentar muito o preço. Então o preço do mercado da gasolina está muito caro, o monopólio sem dúvida é uma das razões. Então se a gente privatizasse a Petrobras, se a gente abrisse mais o mercado, tivesse mais concorrência, certamente não tenho dúvida que conseguiria reduzir o preço da gasolina. E além disso nós temos uma tributação alta. 45% do que a gente paga na gasolina é imposto. Então estou falando de CMS, estou falando de PIS/COFINS, estou falando de CID sobre a gasolina. 45% do preço é muito alto. Porque dá para reduzir isso unilateralmente? Eles estão até propondo reduzir. Só que na hora que eu reduzo ali, eu tenho que aumentar o outro imposto. Não tem mágica, porque hoje o Estado gasta mais do que arrecada. O Estado é muito inchado. A máquina pública gasta muita besteira. Então isso é uma das propostas do Novo que eu acho relevantíssima, que é reduzir a máquina pública, fazer o governo gastar melhor, gastar menos em porcaria. Porque na hora que o governo gasta, desperdiça menos dinheiro, você consegue daí sim reduzir tributo. Eu não posso reduzir o tributo hoje, reduzir carga tributária hoje, imediatamente, porque aumenta o nosso déficit e aumenta a nossa dívida, né? Quanto mais aumenta a nossa dívida, mais eu sou obrigado a pagar juros e menos sobra para gastar no que é essencial, educação, saúde e segurança. Então eu preciso reduzir o gasto do Estado, né? Reduzir a máquina, para daí sim poder reduzir carga tributária e ter mais dinheiro no nosso bolso e menos dinheiro em Brasília. Então eu acho que isso é uma proposta do Novo. E é uma proposta que eu abraço. Eu acho que é fundamental para o Brasil ter uma economia melhor, ter mais emprego, ter mais renda, ter mais investimento. Simplificação na área tributária, menos desperdício de gasto público, mais liberdade econômica e mais dinheiro no bolso do cidadão, mais poder para o cidadão. Então acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar para os senhores nessa tarde. Eu tenho uma página no Facebook que é CWM 2018. Vocês procurarem essa página enquanto página pública, puderem adicionar ou seguir, seria interessante para verem mais minhas ideias, para a gente conversar mais. Eu agradeço muita atenção e fico aberto para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Charles. A gente agradece a participação. Eu gostaria já de me intrometer e fazer uma pergunta, rapaz. Bem lembrada essa questão de enquanto há a incerteza em relação à arrecadação, né, a briga que o Estado tem, um dinheiro que poderia, pelo menos uma parte dele, estar nos cofres públicos e ser revertido para os investimentos necessários e que fica ali aguardando aquela briga. Algumas vezes, algumas não, a maior parte das vezes, inclusive, não na mão de quem é o suposto devedor, né? E que riqueza que esse dinheiro parado ali na mão do judiciário, por exemplo, gera, né? Quer dizer, não gera nada, porque você fica na contingência. A empresa não sabe se vai investir aquele dinheiro ou não, né? Não estraga o balanço da empresa, o Estado ainda não recebeu, e fica uma insegurança muito grande. Então, se você resolver litígios, resolver dúvidas na área tributária, vai sobrar mais dinheiro que vai para a educação, vai para a saúde, vai para o que é essencial, vai para a segurança, ou não. Ou resolve-se, não, aquele dinheiro é do contribuinte. Se é do contribuinte, então ele vai investir na sua empresa, ou ele vai investir gastando, consumindo mais, e gira a economia. Agora, a incerteza é o grande problema, porque na incerteza você não sabe o que fazer. A incerteza inibe comportamento, você fica parado com a incerteza. Então, daí a importância de simplificar o sistema tributário para não ter tanta disputa, tanta insegurança. A insegurança mata. Insegurança é uma desgraça nesse país. Bacana. O Boni quer fazer uma pergunta? Charles, boa tarde. Inicialmente agradecemos sua presença. Se deslocar aí via terrestre de São Paulo a Prudente realmente estar empenhado e comprometido com as propostas do partido. Eu sei que essa não é uma bandeira do Novo, mas logo no início da sua fala me veio em mente a proposta do professor Marcos Sintra, que defende o imposto único. Eu já vi algumas falas dele no sentido de que esse imposto já roda, inclusive, em alguns países europeus. Apesar de não ser uma proposta do partido, eu gostaria, como você é especialista aí da área, ouvir a sua opinião em particular, e não a do partido, com relação a esse imposto. Muito obrigado. Muito boa pergunta. Como eu disse, até o Dr. Rodrigo Ventim, que é um voluntário de Novo de São Paulo, que defende, que é muito entusiasta dessa proposta. Eu acho que ela, em termos de para o contribuinte, para o fisco, seria excelente. Qual que é a ideia? Eu crio um imposto sobre movimentação financeira e com isso eu simplifico muito a arrecadação, porque a própria opção financeira que acaba retendo imposto e pagando para os cofres públicos, fica muito fácil fiscalizar, e para o contribuinte, então, ele não tem obrigação de apresentar inúmeras declarações, não perde tempo, etc. Então, é um imposto que simplifica mais, seria o mundo ideal, digamos assim. Agora, quais as dificuldades? Primeira dificuldade é de aprovação. Essa ideia que eu tenho do IVA já é uma ideia que vai ser muito difícil, quer dizer, precisa de muito empenho para aprovar. Precisamos nos unir para aprovar. Agora, o imposto único, muito mais difícil ainda. Por quê? Porque quando o Estado, o município, a União cobram impostos, elas têm poder. Poder na arrecadação, poder para mexer na legislação, poder para fiscalizar, etc. Na hora que você cria um imposto único, está tirando o poder desses entes. Então, é muito difícil você conseguir esse apoio. Você precisa de muito mais energia para conseguir esse apoio para aprovar um imposto desse. Então, politicamente, você tem uma dificuldade grande. Alguns pontos que economistas colocam, por exemplo, que poderia concentrar empresas, porque as empresas provavelmente iriam evitar fazer movimentações financeiras para evitar que esse imposto circule. Então há uma tendência de concentração de empresas e talvez uma tendência da população usar menos o seu financeiro. Então, se eu vou pagar, em vez de usar o seu financeiro, eu vou pagar dinheiro vivo para evitar ser tributado por esse imposto. São as críticas que se colocam. Agora,
os benefícios também são muito grandes, já que a simplificação é muito maior. São poucos países que conseguem adotar. O Brasil é um país continental, a dificuldade é muito grande. Agora, seria um mundo ideal, se conseguíssemos, seria um mundo ideal. Quando eu penso no IVA, talvez seja algo com mais facilidade de aprovação, seja algo mais realista para aprovação. Agora, que o imposto único, idealmente, seria uma grande solução, eu não tenho dúvida. Bacana, professor. E em relação à questão da dificuldade, né? A gente comentou aqui bastante que não basta a gente pagar muito imposto. É difícil a gente saber o quanto tem que pagar e por isso há tanto a judicialização quanto a questão do CARF, que inclusive também tem nós vimos a Lava Jato atuando em relação ao CARF com grandes empresas que compravam, né, as decisões para não pagar esses tributos. Em relação à questão também da própria simplificação da declaração, né? Fora o IVA e fora o imposto único, tem alguma medida em relação aos impostos atuais que poderiam ser adotadas imediatamente por qualquer governo que queira ter oportunizar a desburocratização para os cidadãos? Bom, a cada dia que passa, a complexidade aumenta, né? Você viu hoje, por exemplo, as empresas têm que adotar o que a gente chama de SPED. O que é o SPED? A contabilidade eletrônica. Cada vez mais existem mais obrigações. O que eu acho que deveria fazer é o sentido contrário, é unificar obrigações acessórias. A gente unificar declarações. Para mim, um mundo ideal, não seria imediato, mas um mundo ideal seria voltar, daí uma privatização às avessas, na verdade, um dos raros elementos a favor da estatização. O que acontece? Uns anos atrás, nós tributaristas, falamos que houve um evento que chama de privatização da declaração do tributo. Porque antes o fisco era obrigado a apurar o seu tributo. Ele privatizou isso, passou a bola para o cidadão, criou uma obrigação para a gente. Ora, hoje tem tanta tecnologia da Receita, eles sabem tanto o quanto a gente gasta, o quanto a gente ganha, eles conhecem a nossa vida. Por que não voltar essa bola de volta para a Receita e obrigar a Receita a apurar isso e desincumbir? Eu acho que um dia isso será possível. No imposto de renda da pessoa física, por exemplo, já existe uma declaração pré-preenchida. Então a Receita Federal já sabe, por exemplo, quanto você ganhou de fontes pagadoras, ela já indica o valor, ela já dá uma sugestão do valor a declarar. Você pode confirmar ou não. Isso acho que seria algo interessante, voltar para o fisco essa obrigação de apurar os impostos, mas eu acho que não a curto prazo. A curto prazo, unificar obrigações acessórias, né? Por que não unificar obrigações acessórias de município, Estado, União? Esse excesso de obrigação acessória é o que gera complexidade, é o que gera o contribuinte ter que ter às vezes tem uma empresa tem um departamento fiscal só para ficar apurando imposto. É um dinheiro que ela podia investir em outras áreas. Então, unificação de obrigação acessória acho que é o mais simples que poderia gerar a curto prazo. Maravilha. Muito obrigado pela palavra, pela participação. A gente vai passar agora aqui a bola para o Edu Domingues, também de São Paulo, para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre segurança, né, do que a gente falava agora há pouco. Eu acabei me confundindo no começo da live. Só para lembrar que a gente chegou por agora, a gente está fazendo essa live com bate-papo. Nós temos o professor Charles McNaughton, falei certo? Ele é pré-candidato a deputado federal pelo Novo. Nós ouviremos agora o Edu Domingues, que também é pré-candidato a deputado estadual pelo Novo. E na sequência o professor Bertoncello, também pré-candidato a deputado estadual. O professor Charles falou sobre simplificação tributária e agora o Edu vai falar sobre segurança. Edu, é contigo. Ok, boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou Edu Domingues, eu sou arquiteto. Eu fui conquistado pelo Novo, na verdade, né? Aquela manifestação lá contra a Dilma, né? O impeachment. Tinha uma barraquinha lá com uma mesa branca, um guarda-sol. Falei, nossa, um concorrente de telefonia, fazendo o quê aqui? Quando eu me aproximei, um voluntário veio conversar comigo
e começou a passar os valores diferenciais do partido e tal, eu comecei a ouvir aquilo como se fosse uma história, assim, uma história com um final feliz para o Brasil, né? Passado algum tempo eu me tornei voluntário, me afiliei e decidi que, em vez de ser espectador dessa história, eu deveria ser protagonista. E aí com isso eu entrei no partido e passei a trabalhar em função de uma pré-candidatura para deputado estadual. Normalmente quando chega essa época, é comum as pessoas falarem em educação, saúde e segurança. É o corrente que se tem, tudo que se fala quando está chegando as eleições. E a segurança, a gente tem a visão de que ela foi bem sucedida quando chega no encarceramento. E é no encarceramento que às vezes a gente consegue mais insegurança. Hoje no Brasil, 80% da população carcerária ou ela é de baixa periculosidade ou cometeu pequenos delitos. Quando um cidadão nessa condição chega no cárcere e encontra lá maus elementos profissionais, a tendência é que ele entre não exatamente bom, mas não ruim, e saia de lá péssimo. O Partido Novo tem uma proposta de fazer PPP em encarceramento. Há uma experiência no Brasil feita na cidade de Riacho dos Neves, feita com o estado de Minas, que tem uma proposta de reduzir a quantidade de presos, trabalhar com presos com esse perfil de baixa periculosidade e criar para eles uma condição de voltarem para a sociedade aptos. Como isso funciona? Eles têm a escola, oficinas e extremo rigor nos controles. Basta dizer que até a marmita passa por raio-x na hora que o preso transita de um ambiente para outro. Essas oficinas que tem lá, eles têm especialização, por exemplo, em confecções e costura. Muitas das empresas que estão no entorno da cidade de Ribeirão das Neves procuram a cadeia de lá para poder passar trabalho. As empresas chegam a fazer fila para conseguir, porque eles têm muita qualidade. Cada preso desse recebe um valor equivalente a 1/3 do salário mínimo, que não é entregue para ele, é colocado numa conta de investimentos. Quando ele sai, ele cumpre a pena, ele tem uma formação e dinheiro para ou abrir um negócio próprio ou para voltar a ser útil para a sociedade. O impedimento maior disso nesse momento é o custo, não é barato. A estrutura de Ribeirão das Neves é muito horizontal, muito grande. Isso cria dificuldades para a segurança e outras dificuldades. O que se pode melhorar nessa proposta é justamente trabalhar na economia do empreendimento, fazer não um imóvel horizontal espalhado, talvez um imóvel vertical. Não fazer grandes cadeias, mas fazer cadeias espaçadas numa rodovia, por exemplo, em que uma vai cuidar de produção de alimento, outra vai cuidar de lavanderia, porque a cadeia, no fundo, é um hotel, né? Então, todos os serviços de hotel poderiam ser distribuídos por várias unidades e, não estando muito distantes umas das outras, você teria uma logística simples e um custo muito barato. Agora, o mais importante é isso, você não estaria colocando na cadeia futuros meliantes, sim estaria reeducando, né, e trazendo eles para a sociedade como pessoas úteis. Essa seria uma das minhas bandeiras pela qual eu pretendo trabalhar. Bacana, Edu. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né? Então, você é a favor de que os presos tenham atividade na prisão, de que eles sejam... não fiquem lá sem o dia inteiro sem fazer nada? Em São Paulo, hoje, uma cela para 12 tem 24 até 30 presos. Todos eles seriam um tipo de classificação, todos de baixa e alta periculosidade misturados. Essa proposta não. Os presos seriam poucos por cela e todos eles de baixa periculosidade. São pessoas... Só que é 80% da população carcerária que tem esse perfil. E esses daí, então, se eles tiverem aulas para melhorar o ensino, né, para aqueles que chegam com pouca escolaridade ou tiverem oficinas de profissionalização, a gente está
melhorando a qualidade do cidadão que vai sair de lá, né? Não piorando a qualidade dele. Maravilha. O Boni tem mais uma pergunta? Não, Boni? Fernando? Não? Ninguém mais? Na internet? Ninguém? O importante disso é a gente entender que uma medida dessa reduz a insegurança, porque gera menos bandido. Eu particularmente acredito que o Estado não consegue mais lidar com essa questão das cadeias, né? Não tem tecnologia, não tem dinheiro para fazer o investimento que precisa ser feito. E é necessário a gente discutir alguma coisa nova. Essa PPP, a gente ouve falar muito bem dela e eu acredito que, na minha opinião particular, que é algo que a gente deve estudar sim, Edu. E principalmente eu acredito que as pessoas devem de alguma forma remunerar o Estado pela sua estadia, né? Então, e esse trabalho, seja ele não trabalho forçado, né? A pessoa não é obrigada a trabalhar, mas se ela trabalhar, ela tem a sua remuneração para isso, mas que se ela não trabalhar para remunerar também pela sua estadia lá, que a família o faça, né? Essa é uma opinião minha, e que isso traria, na minha opinião, a responsabilidade da pessoa com o seu próprio futuro, ocuparia a cabeça da pessoa com alguma coisa produtiva e não simplesmente com ficar lá pensando em passar golpe por celular, como a gente costuma ver, né? E tendo uma construção bem feita e seguindo parâmetros de operação como são as privadas, você também não teria essa possibilidade da pessoa estar lá, como disse o nosso... Não que eu goste dele, que eu não gosto dele não, mas que virou home office do crime, a cadeia, ela virou, né? Ela virou. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Edu. Quer deixar os seus contatos aqui para o pessoal? Eu também tenho uma página no Facebook que está retransmitindo essa conversa. E acho que eu mais acho interessante nisso é a viabilidade, porque o empreendedor do PPT ele também tem receita. Ele recebe do governo e recebe das oficinas. Bacana. Então consegue economicamente viabilizar. E a gente sabe que apesar de 80% ser de baixa periculosidade e pequenos delitos, o comentário geral é que se prende pouco. E a hora que ele entra lá, ele sai pior do que entrou, né? Ele entra mais ou menos e sai péssimo. Maravilha. Muito obrigado. A gente agradece estar aqui hoje, batendo esse papo conosco. O Edu, falou o Edu, pré-candidato a deputado estadual pelo Novo, falando sobre segurança. E agora nós vamos passar a palavra para o professor Bertoncello, né, que ele fala sobre desenvolvimento econômico regional. E, inclusive, até antes dessa live começar, a gente falava a respeito da questão tributária também, especificamente das dificuldades, e talvez o Roberto Scalon, que também está aqui, possa comentar depois da fala do professor alguma coisa a respeito da experiência que ele vive em relação à produção e à comercialização do álcool, né, do etanol. Bertoncello. Pessoal, boa tarde, professor Bertoncello. Primeiro agradecer a visita de dois colegas. Uma das coisas que mais me encanta no Novo é exatamente isso. Supostamente concorrentes, mas eternamente amigos por uma causa em comum. Eu acho que isso é o mais importante. Ninguém está aqui para aparecer, mas todo mundo está aqui para mudar o Estado, mudar o país. Então, obrigado. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Bom, o meu tema, a gente já vem trabalhando isso. Primeiro, obrigado a todos os colegas que estão aqui, pessoal que está assistindo ou que depois vai vir assistir. Eu trabalho basicamente tentando entender quais são os problemas da nossa região, né? Como é que eu consigo desenvolver o Oeste Paulista. Estamos na terceira região mais pobre do estado
estudo há bastante tempo isso, e a gente tem algumas propostas que vêm de acordo com o desenvolvimento econômico e o aumento da cadeia produtiva. Entra muito com essa questão tributária, que é um dos entraves de qualquer investimento. O colega estava falando de segurança. Eu dou aula para alguns alunos que trabalham em um presídio aqui próximo. Talvez o dado que mais me intriga é se 70% são de baixa periculosidade. Por que 80% dos presídios são de alta periculosidade? Tem alguma coisa errada. A gente tem um presídio aqui em Prudente, em Montalvão, todos devem conhecer, tinha capacidade para 370 presos. Houve um problema lá há um tempo atrás, reformaram e, segundo quem trabalha lá, só colocaram mais pedras. Para quem não entende, pedra é o que eles chamam de camas, e foi para 400 e hoje tem 1.200 detentos lá dentro. É uma panela de pressão aqui dentro de Prudente, que ninguém entende nem por que ela está ali e nem por que todos que não necessariamente deveriam estar estão lá dentro. Eu acredito que todo aquele que comete qualquer crime deve ser punido, todos somos iguais perante a lei, mas tem alguma coisa que a gente precisa rever. Ou o Estado não sabe dimensionar a capacidade que ele tem que construir de presídios, ou ele não sabe o tipo de presídio que deve ser feito, ou simplesmente as duas respostas estão erradas. Digo para vocês, o grande problema é que o Estado de São Paulo é um grande elefante branco que não sabe para onde se mexer. O que me propôs e o que eu fiz eu estar aqui na política é a gente começar a demonstrar os problemas que existem dentro do Estado de São Paulo, e que a gente, a cada momento que você vai e fala de segurança, ou fala de saúde, ou fala de educação, ou fala de questão tributária, que agora a greve supostamente é a bola da vez, nós vemos que o Estado erra em quase tudo que faz. Erra porque é ineficiente, erra por má fé, ou os dois juntos. Eu acho que o Novo tem a proposta de, pelo menos, colocar essas cartas na mesa e você, sociedade, definir o que fazer. Então, eu sei que a gente está um pouquinho longo, eu nunca vi, acho que uma live tão longa no Facebook, deve ser a maior da história. Eu queria só comentar duas coisinhas para a gente falar de tributário e segurança, e de repente a gente abrir para um bate-papo fosse um pouquinho mais fácil. Aliás, antes disso, curtam a página do professor Bertoncello. Eu estou ali deixando semanalmente material, opiniões, para que a gente consiga de alguma maneira criar civismo e mudar a sociedade. Sobre o tributário, que é uma coisa que me agrada bastante discutir isso, tive o prazer de morar fora há algum tempo e realmente é complicadíssima a nossa carga tributária. E digo mais, talvez o grande problema que não se aprova o IVA ou não se aprova um imposto único é pelo fato que a distribuição depois seria feita de uma maneira automática. Toda vez que o governo precisa de mais imposto em uma área ou em outra, é só ver como o nosso PIS, o nosso IPI, às vezes sobe, às vezes desce, é simplesmente para fugir daqueles 30% que ele tem que levar para a educação. Ele fala, não, isso é social, isso mesmo. E aí eu consigo burlar esse sistema. O governo acabou de destruir o fundo soberano. Nós tínhamos lá mais de 30 bilhões guardados, que supostamente era para qualquer crise, e o governo semana passada fez um decreto e acabou com o fundo soberano. Né? O problema é, o governo não sabe administrar e age de má fé na grande maioria dos casos. A reforma tributária no Brasil só não acontece porque o governo não quer. Não quer porque é mais fácil de extorquir quem trabalha, não quer porque ele simplesmente acha que é mais fácil iludir o contribuinte dessa forma. Toda vez que eu tenho o prazer de poder viajar, toda vez que você vai comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos, você simplesmente vê, o preço é esse mais IVA. Eu já sei o quanto eu estou pagando. Aqui você nunca sabe. Nós devemos acabar com essa questão de não saber o quanto paga. Toda vez que você fala para alguém que 50%, que 45% do combustível é imposto, ele se indigna. No outro dia ele esquece e simplesmente o processo continua. A reforma tributária deve ocorrer se as pessoas que estiverem lá queiram que aconteça. Infelizmente, o político que está aí não quer. É um dever nosso como cidadão de tentar mudar essa história. Sobre a questão de segurança, eu também gostaria de contribuir de alguma forma.
Na última pesquisa que fizeram 12 perguntas para o cidadão brasileiro, 4 ligadas à saúde, à educação, segurança, e as 4 mais citadas foram segurança. A gente tem medo quando sai de casa, a gente tem medo quando deixa o carro em algum lugar, a gente tem medo quando volta, e que não era assim, pelo menos quando eu era criança, o medo era: não vá para aquele bairro que é perigoso. Hoje eu acordo e é perigoso. Nós erramos em algum momento. A população se engana quando ela pede por uma intervenção militar nesse caso, porque não é isso. Nós devemos modificar a maneira de estruturar a polícia, de estruturar o judiciário e fazer as leis funcionar para todos. Toda vez que eu quero um salvador da pátria, alguém que venha resolver meu problema, é o grande erro, né? Nós devemos tomar para si a responsabilidade. Só chegou assim, nessa forma, porque nós erramos. A grande vantagem é que a gente tem a chance de mudar agora. 2018 é uma grande chance para poder mudar. Para a nossa região, ou simplesmente para todo o estado, e lá se Deus quiser, em Brasília, para ajudar a resolver os problemas e a gente mudar isso. Talvez seja interessante a gente discutir um pouquinho. Ou contribuir, se alguém quiser dar uma palavrinha. Espanhol. Eu gostaria, o espanhol vai falar, depois eu gostaria que o Roberto compartilhasse aquilo que falou conosco antes da live começar, Roberto. Se pudesse compartilhar lá a questão. Vamos lá, espanhol. Principalmente o Alexandre, né? E o falou sobre. O pessoal está reclamando do áudio. Vocês falaram sobre segurança, né? E tem um assunto que sempre está caindo aí nos debates, e certamente esse ano vai ser um assunto que vai ser repetido muitas vezes. Gostaria de saber a opinião, né, do Alexandre e do Domingos, né, sobre liberação, né, do porte de arma, né, toda a discussão do referêndum, que é algo que é recorrente e que inclusive foi perguntado ao Amoedo, né, naquele debate esquisito, né? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, ou propostas de legislação em relação a isso. Se vocês acham que isso realmente ajudaria ou não? Qual que é a opinião? Vamos lá. Como deputado estadual, eu não consigo legislar sobre isso, eu vou dar minha opinião como cidadão. É importante entender que, primeiro, o referendo que foi feito pela população não foi cumprido. A população naquela época, no plebiscito, falou assim: olha, nós somos contra o desarmamento. E o governo fez o contrário. Parte de um princípio que começou errado. Se a maioria não queria, por que simplesmente foi feito? Foi feito porque o governo nunca ouve a população. É o primeiro passo. O segundo, que o fato de eu ter uma arma ou não ter uma arma não deixa o país mais ou menos seguro. Nós podemos citar 2 exemplos fáceis. A Suíça é o país mais armado da Europa e é o segundo com menos problema de assaltos, roubos e assassinatos, é o que tem o menor índice de assassinato. A Inglaterra é o país menos armado da Europa e está ali entre segundo e primeiro também nessa relação. Não é a arma que deixa um país mais ou menos seguro, mas não respeitar a vontade da população, eu acho que foi um erro. Particularmente, eu nunca terei uma arma, não acredito nisso, mas impedir o cidadão de ter uma arma é um erro. Se por um acaso alguém dentro da sua casa achar que deve ter uma arma, ele deve ter o direito. A lei como é feita hoje, o problema dela não é modificá-la, ela pode continuar a mesma. Mas existe uma subjetividade onde o delegado olha para você e fala: você está apto ou não? Não existe nada técnico ali. Se você conseguir modificar isso e deixar uma forma clara, qual é o que determina sim, o que determina não, resolveria essa discussão. Particularmente, eu não teria uma dentro da minha casa, mas se você quisesse ter uma dentro da sua, ou se o meu vizinho quisesse, não me incomodaria. Porque existe uma outra discussão, nos Estados Unidos é muito forte isso, onde a defesa em rede é mais importante do que a própria polícia.
O bandido não entraria na minha casa mesmo sabendo que eu não tenho arma, porque o meu vizinho pode ter. E aí ele cria uma dúvida, ele precisa estar muito predisposto a fazer isso. Isso reduz em muito pequenos roubos. Né? A gente viu o caso da policial que estava lá defendendo as crianças na frente da escola, foi exatamente isso. Né? Se você tivesse sempre essa dúvida, ninguém ia apontar uma arma para uma mulher, para uma criança, a troco de um celular ou de um chinelo. Eu acho que, no meu ponto de vista, errou-se quando não se cumpriu o referendo, o plebiscito. Errou-se também quando a lei construída ela tem uma subjetividade. Toda lei que tem dupla interpretação está errada. E o outro fato é que cada um tem liberdade com responsabilidade. Isso é a minha crença. Se cada um achar que deve fazer isso, sim. Não, isso não vai fazer com que ele cumpra ou não cumpra a lei. Ele simplesmente está defendendo ou não a sua propriedade com uma arma de fogo. Uma coisa que é interessante é que quando se fala em ser contra o desarmamento, não significa ser a favor do armamento. Né? E o objetivo de ser contra o desarmamento é a defesa da propriedade e não sair dando tiro. Mas as pessoas têm essa imagem da pessoa armada dando tiro como se fosse meio que um faroeste, né? Tem uma coisa bem interessante, o maluco, que é o que dá o tiro assim, nas escolas dos Estados Unidos, por exemplo, ele não depende de arma. Aqui em Goiânia, há pouco tempo, um xarope lá jogou gasolina nas crianças e tocou fogo. Uma das maiores tragédias da nossa história, que foi 11 de setembro, não usaram uma bala, né? Morreu muita gente. Quer dizer, a visão, é deturpada a visão de desarmamento. E o partido é a favor de ser contra o desarmamento. Defende essa bandeira. Bom, o Novo fechou questão, né? Então, quer dizer, quando fecha a questão, quer dizer que todos os pré-candidatos e eleitos têm que se posicionar dessa forma, na eventual votação, pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, o partido se posiciona dessa forma, até primeiro pela liberdade do indivíduo de poder portar arma, segundo, pela vontade popular que houve um referendo, a maioria da população votou de uma forma e o Congresso foi diametralmente oposto do que a população havia escolhido. Então é uma questão que o Novo se posicionou. Me chamou a atenção positivamente uma posição do Schecker, que é nosso pré-candidato, aliás, a governador, dizendo o seguinte: sou contra o Estatuto do Desarmamento, a forma que é hoje, que limita, né, absolutamente esse direito, mas claro que tem que haver uma regulação no sentido de requisitos, né? Então, quer dizer, o pessoal tem que fazer um psicotécnico, tem que ter algum requisito, não vou deixar qualquer maluco, digamos assim, adquirir uma arma. Isso é importante, quer dizer, eu não estou falando que eu vou comprar uma arma no supermercado, né? Mas o que acontece é que o Estatuto do Desarmamento limitou isso de uma forma completa, tira um direito daquela pessoa de ter uma legítima defesa, né? Então esse é o espírito do Novo, de ter fechado a questão nesse quesito. Bacana. Alguma pergunta a mais, pessoal? Claro, vamos passar. Só falando de segurança, né? O Edu falou a respeito da Suíça, né? Eu morei na Suíça um ano, né? O Edu, desculpa. E eu morei na Suíça um ano e eu aluguei um apartamento lá e a dona, na verdade era o sótão de uma casa, e a dona da casa, tanto o pai como o marido, como o avô, tinham um fuzil que o exército suíço distribuía. E ela tinha essas armas em casa, ela tinha 3 fuzis de 3 gerações diferentes, né? E todo cidadão suíço é um soldado do exército suíço. Ele passa um ano no exército e depois ele está pronto para defender o país de uma invasão externa. E, aproveitando o que se falou dos Estados Unidos, né? Inclusive para se defender do próprio Estado, se o Estado se tornar um Estado autoritário, ditatorial, o cidadão pode, e ele tem a legitimidade de se defender contra um Estado autoritário, né? Então a Suíça é extremamente armada,
Você não vê alguém saindo, dando tiro, matando todo mundo na rua, não vê nada disso, muito pelo contrário, né? Um senão que eu posso ter é que, assim, claro que não vai chegar e abrir, igual comprar na feira, você compra abobrinha, compra uma pistola, compra uma submetralhadora, compra uma melancia, não é assim, né? Acho que precisa ser regulamentado, mas não proibido. Acho que isso faz parte da coisa. Agora eu queria aproveitar, já que os três estão aqui, falou-se muito da reforma tributária, só um detalhe que eu faço para os três, né? A gente quer mudar muito e quando você quer mudar tudo, você não muda nada, porque não consegue abraçar o mundo, né? O primeiro foco, vocês eleitos, tanto na Assembleia do Estado como no Congresso, seria a reforma tributária dessa forma como o partido defende, ou existem outras prioridades até chegar na reforma tributária? O que vocês pensam como o foco principal? A primeira coisa a ser feita para começar a mudar o país, a começar a mudar essa estrutura toda, né, que faz. Não, vamos primeiro enxugar todo o Estado para depois partir para uma reforma tributária. Não, vamos logo já encarar uma reforma tributária e depois a gente vê outras coisas. O que vocês idealizam e pensam nesse respeito? O Partido Novo a gente tem um compromisso número 0, já, isso é claro para todo mundo. A gente até assina termos nesse sentido perante o partido. E tem uma demonstração prática disso com a vereadora Janaína Lima em São Paulo, o Camozato em Porto Alegre, o Lira no Rio e o Matheus lá em BH. É a redução de toda a máquina do próprio gabinete. Na Assembleia Legislativa há já uma proposta de a gente fazer um coworking para reduzir drasticamente o número de assessores. Eu vou dar o exemplo da vereadora Janaína Lima, que tinha direito a 18 assessores e trabalha com 6. Tinha direito a 2 carros, 2 motoristas, 2 tanques de combustível por semana, nenhum. Verba para selo, se não me engano, R$3.000 por mês, sem verba para selo. A nossa primeira atividade seguramente é atender a isso, e uma outra que é dar uma pesquisa no volume de projetos de lei que não foram para frente, que não servem para nada, que estão atulhando as casas parlamentares, e zerar isso. O Felipe Camozato, lá em Porto Alegre, se não me engano, foram 2.000 projetos que foram para o lixo. Tá bom. Então, a parte prática disso é o exemplo. Todos eles, os 4 vereadores, estão colhendo adesões, entre aspas, dos colegas parlamentares, mudando alguma coisa, tentando melhorar, e acrescentar quanto a Janaína Lima que ela conseguiu, junto à Prefeitura de São Paulo, que essa economia que ela fez em 15 meses, que é da ordem de 1.600.000, fosse destinado à Secretaria de Educação, notadamente no primeiro ensino. Na verdade, nos 15 meses já deu 2 milhões, foi 1,5 milhão e no primeiro ano. Já deu 2 milhões, foi para o ensino, né? Charles, então, só para resumir, né, Edu? Então, a compromisso 0 é enxugar o gasto do próprio gabinete e, na sequência, a desburocratização, né? Uhum. Bom, evidentemente, cortar o gasto do gabinete é a primeira providência, mas em termos de reforma legislativa, há 3 reformas que são prioritárias. A reforma tributária, previdenciária e política também. Agora, eu iniciaria pela previdenciária. Vou explicar por quê. O Brasil está com um problema sério de credibilidade se o poder público pode ou não fechar suas contas. E esse problema de credibilidade não permite baixar muito os juros, muito mais do que se está baixando, e você limita investimentos de fora, a economia não cresce por causa desse problema de credibilidade. Agora, se fizesse uma reforma da Previdência no primeiro momento, a gente teria um ânimo muito grande, uma confiança muito grande, de modo que as contas públicas vão fechar, e daí você poderia pensar numa reforma tributária
com mais tranquilidade, até pensando em redução de carga tributária, assim por diante. Porque eu já resolvi um problema gravíssimo das contas não fecharem, que é o problema da Previdência. Eu iniciaria por essa reforma. O Gustavo Franco, que é da Fundação do Novo, a gente sabe que foi um dos pais do Plano Real, tem uma ideia diferente que eu achei interessantíssima, que é o seguinte: hoje a nossa reforma, hoje o nosso sistema previdenciário, ele é uma pirâmide. Por que ele é uma pirâmide? Porque uns pagam a aposentadoria dos outros. Então a conta não está fechando. Se você tivesse um sistema de capitalização, eu subsidio a minha própria aposentadoria, isso poderia alterar. Então eu não vou pagar a aposentadoria dos outros, mas vou pagar a minha própria. Aí surge um problema, porque se eu estou pagando a do outro, como é que eu vou pagar a minha própria? E ele tem uma ideia interessante, que é de utilizar recursos do FGTS e do PIS, né, do programa do PIS, para essa capitalização. Então é um dado novo que os outros partidos não falam, uma ideia original do Novo que eu acho que tem que ser explorada. Agora, para mim, a reforma da Previdência tem que ser prioritária, a gente tem que prestar atenção nisso, porque ela gera insegurança para o investidor, a economia não cresce, mas porque a reforma da Previdência não está lá. E o Brasil precisa muito de crescimento para gerar emprego, para gerar renda. Essa falta de crescimento é um problema gravíssimo que a gente tem que eliminar, e a gente melhora de plano com a reforma da Previdência. Aí eu faria uma reforma política e tributária, e daí com tributária eu já posso até pensar em redução de carga com a reforma da Previdência já pronta. Maravilha. Alexandre Bertoncello. Bom, com relação ao Estado de São Paulo, nós temos alguns problemas relativamente graves, né? Particularmente, se a gente fosse imaginar por onde começar, é entender, porque toda vez que eu estudo as contas públicas do Estado, os números nunca batem. Você vai no portal da transparência, você começa a olhar os números, sempre falta alguns milhões ou sobram em outros lugares. Então, eu acho que uma auditoria para entender como é o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, é o primeiro passo. Num segundo passo, a gente começar a eliminar justamente esse monte de lei ou de ordens que elas não ajudam em nada o movimento econômico e social. O Estado só é rico quando ele proporciona mobilidade social. Quando eu consigo fazer com que aquele que está na classe C vá para B, ou que a B vá para A, ou até mesmo que alguém da B vá para C, mas o fato de ter liberdade é o que faz um Estado ser rico. As pessoas só são livres quando elas são livres, inclusive economicamente. O primeiro passo é entender como são as contas do Estado de São Paulo, uma grande auditoria. A Assembleia Legislativa tem o dever de simplesmente ver o que o Estado está fazendo, o que o Executivo está fazendo, e ela nunca o faz. Nós temos alguns anos, né, ano após ano, o mesmo partido, com a mesma base, e todo mundo concorda com todas as contas, e qualquer meu estagiário de economia vai lá e sabe que os números não batem. Como é que um deputado não sabe disso? Nosso primeiro passo é ver onde o Estado está gastando de verdade. Mas ele sabe ou não sabe? Os números não batem. Os números do Estado de São Paulo nunca batem. A pergunta é, um deputado não sabe ver esse número? Ou ele concorda com isso? Né? Não quer ver, né? Ou não quer ver? Eu espero... interessante. Do jeito que está, né? Do jeito que está. Então, esse é um fator relevante. Como deputado, até como professor, a educação continuada está errada. Né? Se eu fosse pensar aí a médio prazo, o primeiro passo é fazer uma auditoria. O segundo passo é entender que a educação continuada está errada. O modelo simplesmente acabou com a escola pública, de alguma maneira prejudicou a classe média, que eu pago a escola para o meu filho com base na escola pública. A escola pública ensinava 5, a particular teria que ensinar 6 e eu pagava por isso. A escola pública hoje ensina 2, a privada ensina 3 e eu pago por isso. Como consequência, nós temos uma mão de obra péssima, ano após ano. Eu percebo isso, a chegada na universidade, cada vez mais iletrados chegando no ensino superior, levando em consideração que eles são os melhores da classe. Imagina o que vai acontecer. Um país que não aplica em educação não tem futuro. O estado mais rico da federação não aplica em educação. Ele gasta em educação.
Mas ele não está preocupado na aprendizagem, ele está preocupado em destinar verba para isso ou para aquilo. Então, se eu fosse começar, 2 pontos essenciais: o primeiro é entender o Estado, fiscalizá-lo, porque ninguém fiscaliza, e o segundo, dedicar de uma maneira muito forte para a educação. Eu tenho uma dúvida, eu costumo ver nos jornais aí deputados muito orgulhosos, né, de dar uma emenda de R$200 mil para cobrir uma quadra em escola, né? Isso daí entra lá no orçamento como investimento em educação também? Sim, tudo que é investido dentro de uma escola ou um ônibus escolar é educação. Um estudante no estado de São Paulo custa mais de R$2.200 por mês. É só a gente pensar o quanto a gente consegue abater no imposto de renda por ano dos nossos filhos. O que o Estado gasta por mês é o que eu consigo abater por ano. Tem alguma coisa errada. O processo não está funcionando. Ele não pode ser caro e ruim. Ele poderia ser muito barato e ruim, e aí tentar mudar. Ou ele poderia ser caro e ser como acontece na Itália. É muito caro, mas é muito bom o ensino médio. Aqui não, é muito caro e muito ruim. Tá certo, está Tem muito um certo. comentário curioso sobre a parte de fiscalização. O parlamento nasceu para ser uma entidade fiscalizadora do executivo. Depois é que ele veio a ser legislativo. Não faz. Depois ele virou negociante de cargo, né? É mercado. Espanhol, você tinha uma pergunta? Em relação à segurança ainda, né, que é o tópico que a gente estava falando, acho que fica meio que evidente a relação da liberdade com a responsabilidade quando a gente fala dessa questão das armas, né? E outro assunto que certamente vai aparecer muito esse ano aí nas discussões é o assunto das drogas, né? Especialmente a liberação ou não das drogas mais leves. E geralmente quem é a favor, né? A gente tem no cenário político quem é a favor da liberação das drogas e quem é a favor da liberação das armas. E ambos os argumentos envolvem essa questão da liberdade com responsabilidade. Só que quando a pessoa gosta de arma, não gosta de droga, quando gosta de droga, não gosta de arma. E são duas questões que estão atreladas a essa questão da segurança, né? Eu sei que a posição do Novo em relação ao armamento, ela já está bem definida, né? Agora, em relação a drogas, eu acho que isso está bem aberto aí para cada um dos pré-candidatos. E eu gostaria de saber a opinião aí de vocês, apesar de saber que isso não está na alçada também, né, da atribuição, mas isso vai ser uma discussão que certamente, o posicionamento vai ser muito importante. Quem começa? Posso falar? Vamos lá. É sempre um espinho nessa história, né? Vamos lá, repetindo, não é da alçada de um deputado estadual, mas eu vou falar aqui como cidadão. Eu não vejo que tenha que ter essa dicotomia, né? Particularmente, eu acredito sempre na liberdade com responsabilidade. Não posso falar, da mesma maneira que a lei seca nos Estados Unidos era um problema o consumo de álcool, hoje é um problema o consumo de qualquer tipo de droga ilícita. Eu particularmente acredito que não vem funcionando. O fato de eu proibir as drogas fez com que o consumo de droga aumentasse, da mesma maneira que aconteceu do outro jeito. O Brasil é muito complexo e hoje você tem dois problemas. Você consegue mão de obra barata para o tráfico e acaba sempre levando esse menino para o crime. E você tem uma classe média que consome, porque senão não teria esse mercado. Particularmente eu, como cidadão ou dentro da minha família, eu sou contra a liberação das drogas, mesmo porque eu não uso e aí fica fácil, né? Se eu não bebesse vinho, eu poderia falar, não tem vinho, mas como eu bebo vinho, eu gosto de vinho, acho que tem que vender, acho que até o imposto é muito alto sobre ele. Então, e o Novo dá essa liberdade para cada deputado. Eu particularmente não sou a favor, mas eu sei que em algum momento tem que mudar esse modelo. Esse modelo produz marginais e de alguma maneira marginaliza também o consumidor, que é a classe média. Ou a sociedade vai mudar, ou essa relação tem que mudar. Particularmente eu acho que não seria um problema liberar. Eu sou contra porque para mim não faz a menor diferença. É uma questão econômica, você garante monopólio ao bandido, né? Isso é um dado interessante. Do ponto de vista, agora eu vou falar como economista. A Califórnia resolveu o problema fiscal desse jeito.
Não estou dizendo que ela é certa ou errada, mas você conseguiu, de alguma maneira, gastar menos dinheiro com a polícia e conseguiu arrecadar mais. É um problema social. Agora, como a sociedade vai lidar com isso? Eu, particularmente, se tivesse alguém dentro da minha família que consumisse, para mim seria um problema. Por isso que eu vejo isso de uma maneira distante. Mas eu não posso negar que a sociedade consome muito, senão não teria o tráfico. Charles? Numa posição, uma vez, de novo, pensando sobre isso, que é o seguinte: por que não, e daí eu vou jogar a bola para eles, hein? Olha só que engraçado. Por que não pensar, o Brasil é uma federação, só que uma federação problemática, porque a União concentra muito, né? E uma das bandeiras do Novo é fortalecer a federação. Por que não colocar isso para os estados decidirem? E daí, eu como, igual aos Estados Unidos, como advogado, eu pensei, bom, mas aí eu precisaria de uma emenda constitucional, que poderiam dizer que está mudando a estrutura da federação, que seria incursão, etc. Mas eu estava estudando até, por causa do Novo, no processo seletivo do Novo, para quem não sabe, nós pré-candidatos, temos aula de direito. E eu sou advogado, então é uma matéria que eu sou advogado, professor, é uma matéria que eu gosto e foi muito prazeroso, porque o professor que dá aula é um assistente legislativo, é um assistente jurídico legislativo do Senado, o João Trindade, ele é muito competente. E nessas aulas eu me dei conta de algo que eu nunca tinha chamado tanta atenção. O artigo 21 da Constituição permite que, por lei complementar, se delegue aos estados a possibilidade de tratar sobre certos temas. Então, por exemplo, o direito penal, mas desde que seja temas específicos. Então, por que por meio desse expediente legislativo eu não coloco para cada estado legislar sobre isso e daí cada um vai observar suas particularidades? O que eu faço com isso? Eu democratizo, porque aquele povo daquela região vai poder escolher por meio dos seus representantes, no caso, se Deus quiser, por meio do professor Bertoncello, por meio do Edu Domingues, se é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, liberar ou não, mas de repente o outro estado não quer, e aí com isso você fortalece a federação. Eu achei essa ideia interessantíssima, como ocorre nos Estados Unidos, e me chamou a atenção. A gente tem que fortalecer a federação, tem que tirar poder da União e dar poder para os estados, dar mais poder para o município, porque o povo está mais perto do estado e dos municípios. Brasília está muito longe, vamos tirar o poder de Brasília. Maravilha. Tá respondida? Não, esse é um argumento interessante. Então sobrou pro Edu. Se pudesse retomar para a gente entender a sua posição, porque a sua desse Não, momento então- é a mais importante. Então volta já. A minha. Aí eu também gostei do que o João Moedo falou no Roda Viva. É o seguinte, tem países, estados, né, que estão liberalizando. Qual o resultado que vai dar para mudar isso? Eu tenho preocupação, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela liberdade. Eu particularmente gosto de um autor, que é o Bastiat, que me influencia bastante. O Bastiat fala o seguinte: de onde veio o liberalismo? Vem da vida. Então a ideia da liberdade que dá dignidade à vida. Então eu defendo a liberdade, defendo. Agora eu não defendo que alguém possa cometer homicídio. Por quê? Porque para mim a vida está em primeiro lugar. Então, se eu perceber que com a legalização muita gente vai morrer, vai causar um problema de saúde pública e gerará mortes, apesar de eu ter a liberdade como um valor, a liberdade para mim está condicionada à vida. A vida é o valor central. Então eu tenderia a querer esperar esses países que estão legalizando, ver qual vai ser o resultado para ver como vai surgir. Se não aumentar, se eu percebo que melhorou a situação, ótimo. Vamos esperar para ver se funciona, esperar um pouquinho para ver se funciona. O João Moedo se posicionou dessa forma, eu achei interessante. Bacana. Edu? Eu tenho a mesma visão do Charles, que eu já tinha visto o Moedo falar até antes do Roda Viva sobre essa situação. A gente não tem ainda modelos muito consagrados, né, que possam nos dar segurança de decisão. Eu acho que é o momento de observar um pouco. E nunca esquecer o que falou do monopólio do bandido, né? Porque se estatizar, né, ou se liberar, seguramente diminui um pouco não, radicalmente o tráfico. E o Brasil hoje não é só consumidor, né? Ele é intermediário.
Muita droga que vai para a Europa sai por Santos, sai por Paranaguá, sai por Guarulhos. Faz parte da logística. Né? Porque a Bolívia não tem mar, né? Algo mais, pessoal? Muito bem, estivemos aqui com o professor Bertoncello, pré-candidato a deputado estadual pelo Novo, com o professor Charles McNaughton, pré-candidato a deputado federal também pelo Novo, e com o Edu Domingues, também pré-candidato a deputado estadual pelo Novo. Batemos um papo e agradecemos aí a audiência de quem nos viu, de quem nos verá ainda e a presença de quem está aqui. Muito obrigado, até mais.